Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a fase minguante da Lua no signo de Sagitário que a gente vai ter aí no dia 3 de março, domingo agora, ao meio-dia e 23 minutos e 15 segundos para quem quiser os segundos, horário de Brasília. Lembrando que essa fase minguante vai acontecer no grau 13,32 do signo de Sagitário e obviamente o Sol também se encontra aos 13 graus e 32 minutos do signo de Peixes. Então aqui nós temos uma quadratura, uma tensão, fechamento de ciclo, onde a gente já colheu os frutos, a gente já obteve os resultados e agora é hora de recolhimento, de introspecção, de análise, de síntese, tentar entender o quadro todo de tudo aquilo que a gente colheu. Lembrando que o signo de Sagitário ele tem uma capacidade de enxergar as coisas de forma mais ampla. Ele não olha os detalhes, ele olha um quadro maior. Os detalhes estão em Virgem. Só que a gente está falando de uma lua minguante e o signo de Sagitário, assim como o seu planeta Júpiter, né, que rege ali o signo de Sagitário, que inclusive rege também o signo de Peixes, então são dois signos que expandem, que não tem limite e de repente a gente está vendo uma lua minguando, né, diminuindo. A fase minguante é justamente esse diminuir de luz. É como se fosse um pequeno Saturninho ali, né, tá tudo finalizando, já está cansado, é um ciclo cansado, é um ciclo de final, então a gente já está ali quase esgotado. E quando a gente fala de um signo de Sagitário e Peixes, que são esses dois signos que expandem, que são entusiasmados, cheios de energia, cheios de fogo, um fogo e uma água mutável, e de repente se encontram nessa fase minguante, isso pode gerar uma certa frustração. Primeiro, é uma fase que não é externalizada, ela é interiorizada. Então é difícil nessa energia de fogo sagitariana a gente voltar toda essa empolgação para dentro, todo esse otimismo, essa alegria, porque muitas vezes a gente não está conectado com a gente mesmo. Geralmente a gente encontra momentos alegres externamente, com os amigos, festas, viagens, aventuras e coisas interessantes que o externo nos oferece. E são pouquíssimas pessoas que conseguem se divertir sozinhas com elas mesmas, com seus pensamentos, às vezes até rindo de si mesmo. E quem não consegue entrar nesse estado de espírito, talvez sinta frustração, talvez sinta um incômodo. Esse incômodo é justamente esse mergulho para dentro. É o momento de se autoanalisar, de se tornar um aprendiz, humildemente ver os seus erros, ver as suas falhas, ver aquilo que tem um potencial maior, mas também tem coisas que a gente não tem potencial e aceitar que muitas vezes a gente não é bom em alguma coisa, aceitar que nem tudo que a gente acredita é verdade absoluta, que algumas crenças que a gente tem já estão batidas, não condizem mais com a realidade que a gente vê fora da gente. Então essa fase minguante mexe um pouquinho com esse estado de espírito. E não só por isso, nós temos aspectos aqui, nós temos a Lua fazendo quadratura, obviamente para o Sol, mas também está fazendo quadratura para Saturno e também está fazendo quadratura a Mercúrio. Lembrando que Mercúrio não fica muito à vontade no signo de Peixes, porque ele precisa entender uma linguagem mais simbólica, ele não é tão racional e tão lógico, e isso puxa mais para esse lado de mergulho, de saber interpretar e entender os seus sentimentos, os sentidos dentro de você e não tanto fora. Então a gente está tendo essas várias quadraturas vindo para essa Lua e a gente está tendo também a quadratura de Vênus e Marte, tanto para Júpiter quanto para Urano. Os dois aí estão sendo tocados. E as quadraturas simbolizam um momento de tensão. É quando a gente é pressionado a tomar alguma atitude, só que a gente está falando de um fechamento, a gente está aprendendo as lições. E como a gente está com esses planetas conversando com o nó do sul, lá no signo de Libra, em via aberta, né, que é um trígono, tudo está fluindo facilmente para esse nó do sul, então essa tensão está puxando a gente para escoar, para deixar escoar, para soltar, para se desapegar de vez daquilo que a gente está vendo que não está dando certo. E qual que é a frustração aqui? A questão de Sagitário é que a gente acredita que as coisas vão dar certo no final. A energia de Peixes é aquela energia que fala assim, eu tenho certeza que eu tenho alguém que está olhando por mim, que algum milagre vai acontecer. Muitas pessoas aguardam um salvador, alguém que venha a realizar os seus sonhos. E essa fase minguante está mostrando que
não está muito assim. As coisas não vão ser resolvidas dessa forma porque elas precisam ser resolvidas internamente. O que Júpiter, que é o regente dessa lua minguante, está falando é: primeiro a gente precisa soltar, porque Júpiter está lá no signo de Touro e está fazendo quadratura a Vênus e Marte. E Vênus rege o Norte Sul, em Libra. O que esse Júpiter está precisando é de espaço. Ele precisa de espaço, ele precisa de ar, claridade, uma clareira. A energia sagitariana, ela fica agoniada quando o ambiente está muito cheio, quando tem pouco espaço. A energia sagitariana fica até estabanada quando tem muita coisa perto, está tudo junto ali, tudo aglomerado. Ele sai derrubando tudo, porque ele é espaçoso, ele precisa de espaço, ele precisa de ar, ele precisa se sentir livre, poder abrir os seus braços e girar em torno de si mesmo. Ou seja, é aquela energia expansiva. E Júpiter aqui, ele está meio que dizendo isso pra gente. É como se a gente estivesse com o nosso espaço abarrotado de coisas. E esse espaço precisa ser limpo. Só que nós temos um canal aberto aqui, que é o Nó do Sul, que é como se fosse um vão que a gente abre e joga as coisas ali. Sabe aquele vão que a gente vai jogando roupa suja? Ou nas casas antigas, nos prédios antigos de Brasília tinha isso. A gente abria uma portinha e jogava o lixo lá do 6º andar e caía lá no térreo. O lixo. É como se a gente estivesse com esse vãozinho, sabe? É você abrir aqui e jogar as coisas para que elas saiam, para que você consiga abrir espaço. Aquilo que não precisa mais estar ali, a sujeira, os ressentimentos. A gente teve trabalhos fortíssimos de purificação, de faxina, de detox nessa lunação aquariana. E agora a gente está precisando abrir esse espaço, de pegar realmente aquilo que a gente carregou com a gente e que a gente aprendeu a lição, porque aqui a gente está falando de Saturno, a gente aprende a lição, de repente a gente estava sobrecarregado, a gente assumiu muitas responsabilidades, na lua cheia de Virgem, de repente a gente se obrigou a fazer muitas coisas, se exigiu demais, exigiu muito dos outros, de repente cobrou muito dos outros e agora tem que ter uma conduta exemplar. Isso pode ter sobrecarregado a gente, e agora a gente precisa fazer alguma coisa a respeito dessa sobrecarga, desse excesso de compromisso, desse excesso de confiança, de que daria conta de tudo, de muitos acordos, de muitas alianças. De repente, você esteve num momento meio rebelde, aventureiro, e agora precisa ajustar as coisas, cortar as arestas. Lembrando que a lua cheia, ela reverbera até a lua nova, tá? Então, até o fechamento da lunação aquariana, a gente vai ter a lua nova no signo de Peixes e todas as outras luas. Então aqui a gente teve a lua nova no signo de Aquário, aí a gente teve a lua crescente no signo de Touro, aí da lua crescente em Touro a gente teve a lua cheia no signo de Virgem. Então a lua crescente se somou à lua nova, a lua cheia se somou à lua nova, a lua minguante se soma à lua cheia e também à lua nova, até que a gente tenha a lua nova de novo. Então as fases da lua, elas são somadas, e a fase cheia, ela dura aí 15 dias, ela tem uma duração de 15 dias, só que se soma a ela a lua minguante. Então a frustração aqui pode ser justamente ter que aparar as arestas, e Sagitário detesta aparar essas arestas, ele quer expandir, ele não quer aparar nada, ele não quer cortar nada. E nós temos um Saturno aí junto também nessa quadratura, que está limitando também essa expansão sagitariana e está cobrando, de certa forma, um conhecimento, uma sabedoria ao lidar com os resultados que a gente está colhendo. Porém, tem um lado muito positivo dessa lua minguante em Sagitário. Esse momento é um momento maravilhoso para estudos, seja qual for o assunto que você queira estudar. Se você quer assimilar a informação, se você quiser tentar organizar as suas ideias, ou quiser administrar melhor os seus estudos, os temas que você quer estudar, o que é importante e o que não é importante, essa fase minguante está ótima. Talvez a gente consiga ter um certo foco. Esse foco e persistência também está em Júpiter, no signo de Touro. Só que o foco não está no expandir das coisas, e sim no minguar das coisas. E é aí que está a atenção para essa energia sagitariana e pisciana também.
é o minguar, é o diminuir, é o se desfazer, é o cortar ideias, cortar crenças, tirar o que não presta, aceitar que as coisas mudam, que a sua percepção ela não vai ser sempre a mesma, que acontecimentos vêm na nossa vida para nos ensinar que nem tudo que a gente acredita como uma verdade absoluta é. Então é um trabalho interno muito forte, com foco, com persistência. É você persistir nessa limpeza, nesse aprendizado que você está tendo, é se manter firme mesmo quando você se deparar com algo que te incomode, que te tire da sua zona de conforto, que toca em uma ferida. Até porque a Lua está conversando com Quiron, mais uma vez, de via aberta, em trígono. Então os caminhos para essas feridas estão abertos. Mas para que a gente aceite aonde que está a nossa responsabilidade na cura das nossas questões. A cura não depende dos outros, porque não está doendo no outro, está doendo em você. E a cobrança aqui vem muito disso também, do projetar a culpa, o se vitimizar. Muitas vezes a gente se coloca como um coitado ou uma coitada diante de uma situação. A gente quer que as pessoas sintam pena, às vezes a gente aumenta as coisas para que as pessoas sintam pena da gente, a gente aumenta um ponto, aumenta um conto, Mercúrio ali, só que tudo isso não está colando nesse momento, e é como se a gente estivesse agredindo a gente mesmo, é uma mentira para si mesmo, não é o momento para a gente mentir para si mesmo. A autoenganação, a autossabotagem, nesse momento não está cabendo, e existem aspectos aqui mostrando que não dá para se enganar. Não dá para ficar se enganando, porque quanto mais a gente se engana, mais frustrado a gente vai ficar, menos as coisas vão se manifestar, se realizar, menos a gente vai prosperar, enquanto a gente estiver contando mentiras e inverdades para a gente mesmo. Porque esse momento, o que os outros acreditam ou deixam de acreditar, não está afetando tanto quanto uma mentira que a gente sabe que a gente está contando para a gente mesmo. Porque a gente sabe quando a gente mente para a gente mesmo, quando a gente se auto-engana. E essa fase minguante é como se a gente estivesse com todos os tópicos organizadinhos na nossa cabeça, dizendo, olha, procure não vagar, não dispersar a sua atenção para esses temas importantes, para esses tópicos aqui. Olha, são esses tópicos que você tem que estudar. É aqui que você vai conseguir concluir, fazer a sua síntese e aprender dessa experiência. Se você vagar demais, você vai perder esse foco e vai perder a oportunidade. E é aí que tá, é a gente saber aproveitar esse momento de saber para onde direcionar a nossa atenção. Por que que isso está acontecendo? Porque Marte e Vênus estão conversando com o nodo norte, e o nodo norte aponta a direção, ele ilumina essa direção. Então a gente está tendo essa luz que está nos indicando, vai por aqui, estão aqui, esses são os tópicos. E aí? Qual é a sua escolha? Como que você vai coordenar para fazer essa apresentação na frente dessa bancada que já te mostrou? Tá aqui, esses são os tópicos. Esses são os assuntos que você precisa focar. Eu estou te ensinando a não dispersar, a não desperdiçar energia. Você vai aproveitar? Então nós temos os aspectos positivos trabalhando aqui, que é justamente isso. É a gente aproveitar as dicas que os grandes mestres estão dando em como focar e não desperdiçar energia. Dispersar a nossa energia, tirar para tudo quanto é lado, desfocar de tudo e todos. A lição está aí, as oportunidades estão aí, nós temos 7 dias até a lua nova, que vai acontecer no dia 10 de março, lembrando que essa lunação pisciana já vai vir com uma lua cheia de eclipse. Então a gente já está meio que sendo preparado para as revelações dos eclipses que podem vir na lua cheia em Libra. Agora, a única questão é que esse mergulho é para dentro e não para fora. É olhar para as limitações do nosso ser, né? Você aqui com um corpo, né? Então, quando você mergulha para dentro, você tem a limitação do seu corpo. Quando a gente fala de Sagitário e Peixes, a gente está falando de tudo que vai para fora, tudo que expande para além daqui. Só que essa energia está vindo o oposto, está vindo para dentro. Está falando agora, vá para a sua limitação, Saturno, do seu corpo, da sua realidade,
vem para o seu mundo, mergulhe aqui e corte aquilo que está em excesso. Tire aquilo que está fazendo você desperdiçar energia. Aonde você está desperdiçando energia? O que está exagerado demais aqui dentro? Está muito aglomerado aqui dentro? Começa a descartar. Pega o nó do sul ali, ó, e joga ali para escoar, para que você vá limpando esse campo. Aquele campo que estava aqui super tomando um espaço, você vai conseguir jogar fora pelo nó do sul. E não só pelo nó do sul, mas também por Vênus e Marte, aqui fazendo quadratura a Júpiter e Urano. Certo? Então aproveitem essa lua minguante poderosíssima. É uma lua minguante que dá para a gente trabalhar fortemente também a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, de colocar os pezinhos no chão, de entender quais são as suas responsabilidades espirituais, que nem tudo cai do céu, que nem sempre os milagres estão aí à nossa disposição, que a gente tem uma parcela de responsabilidade, que a gente precisa estudar, pesquisar, conhecer, se informar, que não dá para ficar acreditando em todo tipo de conversa, em todo tipo de informação que surge em qualquer lugar, que existe uma responsabilidade espiritual de você com você mesmo, de você ser muito sincero e muito verdadeiro consigo mesmo. Porque quando a gente mente pra gente mesmo, nada prospera. Pode até prosperar por um tempinho, mas daqui a pouquinho aquilo se esvai, porque não sustenta. Aquilo que é falso não tem sustento e um dia acaba minguando. E seja o que for que você tenha erguido ou sustentado à base de mentiras, ilusões e falsidades, isso tudo vai ralar abaixo. E é mais ou menos isso que essa lua minguante está nos falando. E aí vem aquele sentimento de frustração. Então fiquem atentos, sejam muito verdadeiros com vocês, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo da lua minguante no signo de Sagitário, que vai até o dia 10 de março. Lembrando que vocês podem acompanhar encontros astrológicos pelas redes sociais, tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro, de deixar seu comentário aí embaixo. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site ali para vocês, combinado? Um beijo grande para todos, uma ótima fase minguante. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.